novas boas de salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós mais uma vez lhe tributamos toda a honra e toda a glória. Te agradecemos, ó Deus, pelos teus feitos na vida daqueles homens, daquelas mulheres que tomaram, Senhor, a decisão de largarem, Senhor, a sua vida, a sua família por uma causa, a causa missionária, a causa do teu evangelho. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nessa noite, por intermédio da tua palavra, o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e venha nos incendiar por essa causa tão nobre, que é a causa missionária. Oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que se há alguém nesta igreja, alguém neste lugar, ó Deus, que os tenha, ó Pai, em seu coração impulsionado pela causa do evangelho, pela causa de missões, que o Senhor venha preparar o teu filho. Assim nós oramos, pedindo ao Senhor que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, falar sobre missões às vezes é um desafio muito grande, mas eu queria, nesse tempo que eu tenho, falar um pouco sobre esse homem que o conhecemos como o apóstolo Paulo, um homem que tem em seu relato por Lucas, a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o relato de transformação. Esse homem chamado Paulo, ou até então Saulo, é um homem que viveu notoriamente uma experiência que marcou e mudou a sua vida como ser humano. Um homem que a Bíblia relata que teve um encontro pessoal com o Senhor, e nesse encontro pessoal, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, ele o comissiona para uma grande obra. Atos capítulo 9, verso 13, vai dizer que após Ananias ter uma visão, uma revelação de onde esse homem estava, a Bíblia vai dizer então que o apóstolo Paulo foi um homem que foi chamado para pregar às nações, aos reis e aos filhos de Israel. Talvez aqui, nessa noite, talvez eu, talvez você, talvez nós não tivemos a experiência que o apóstolo Paulo teve quando suspirava ameaças à igreja. Talvez eu e você não tivemos a experiência de ouvir, talvez, a voz de Jesus como o apóstolo Paulo. Mas eu tenho a certeza que, assim como o apóstolo Paulo, eu e você, através de um homem, através de uma mulher, que foi usado por Deus para pregar a palavra de Deus, entendemos como Paulo também entendeu que era a voz de Jesus para mudar a vida, a minha vida, para mudar a sua vida. E hoje, assim como o apóstolo Paulo, nós também fomos comissionados por Deus para falar do amor de Jesus, para falar da salvação de Jesus para aqueles que estão perdidos aí fora nesse mundo vil, queridos irmãos. Olhar para o apóstolo Paulo, no capítulo 9, é olhar para o homem que a Bíblia vai dizer, que o próprio Senhor vai dizer que é um vaso escolhido. Um homem escolhido para anunciar uma mensagem. Um homem escolhido para uma causa, uma boa causa. E talvez, irmãos, olhar esses testemunhos ao qual foi passado, é pensar, é refletir que essa
que nós outrora achávamos que era importante, não é nada. Quando nós entendemos quando nós entendemos que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, quando nós entendemos que a mensagem da salvação é maior do que tudo aquilo que um dia nós imaginamos, verdadeiramente importa, nós entendemos que tudo aquilo que talvez nós buscamos em outro tempo não é nada perto de anunciar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. O texto que nós lemos no capítulo 10, verso 14 e 15, ele vai trazer um entendimento no momento que agora o apóstolo Paulo, ele estava para finalizar a sua terceira viagem missionária. Paulo agora não é mais aquele homem que há algum tempo atrás teve aquele encontro com o Senhor. Não. Paulo agora é um homem já experimentado. Paulo é agora um homem que viveu grandes experiências em seu chamado missionário. E aí, irmãos, eu acredito que talvez viver as experiências missionárias, elas marcam a nossa vida. Quando nós temos uma experiência com o Senhor é muito bom, mas eu acredito que quando nós temos experiências no campo missionário, deve ser também muito bom. Como eu bem disse, viver o campo missionário, ou saber como é o campo missionário, somente quem está lá pode talvez trazer a ideia de como é. Mas nós imaginamos, nós pensamos que mesmo em meio às privações, mesmo em meio às dificuldades, a maior certeza daquele irmão, daquela irmã que está no campo missionário é entender que mesmo em meio a tudo aquilo que ele está vivendo, o Senhor Jesus está com ele em meio a todas as situações ao qual eles estão vivendo. Por isso eles persistem, por isso eles continuam, porque eles sabem que a maior confiança deles não é para o envio do recurso da igreja local ou de uma igreja, é que o maior recurso vem do céu, é que o Senhor está com ele, e que nada que aconteça vai tirar do seu coração o ardor que um dia o Senhor Jesus plantou no seu coração para levar a boa mensagem do Senhor. Glória a Deus. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, então, como eu bem disse, ele está afindando a sua terceira viagem missionária. A ideia de Paulo é que em Jerusalém, no ano 57, Jerusalém está vivendo uma escassez. Jerusalém está vivendo um tempo difícil, e agora Paulo está descendo com os recursos que ele havia obtido das igrejas. E agora, após 3 anos em Éfeso, Paulo agora ele está escrevendo a igreja de Roma, quando ele se dispunha a estar em Corinto. E de Corinto ele escreve a igreja de Roma, uma igreja que não foi fundada por Paulo, mas uma igreja que, segundo uma linha teológica, havia sido fundada por um irmão que teve um encontro com o Senhor, quando o apóstolo Pedro pregou em Atos capítulo 3. Independente de quem fundou
expor como a igreja precisa entender sobre a causa do Evangelho. O Salmo 126, verso 6, um texto que nós conhecemos, diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que se dispõe pela obra missionária, ele entende que o que ele está levando não é dele, mas aquilo que ele está levando é tão precioso, é algo imensurável, é algo que o ouro e a prata não conseguem comprar. Ele leva caminhando, chorando, mas o salmista ele é tão enfático em dizer que ele traz uma certeza, sem dúvida, inquestionavelmente, absolutamente, com certeza, você voltará com alegria. Aquele que se dispõe a estar na obra missionária entende que a semente que ele está levando, a palavra que ele está levando, de alguma maneira vai surtir um efeito tão grande, vai ter uma abundância tão grandiosa que ele não voltará chorando, mas ele voltará com alegria, porque é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus determinou para a sua igreja. Por isso nós precisamos levar essa preciosa semente aos quatro cantos dessa terra, queridos irmãos, porque a certeza do salmista é que aquilo que nós estamos levando, nós não voltaremos de mãos vazias, traremos conosco os seus molhos, traremos algo com aquilo pelo qual nós estamos levando. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia, mas ela alcança um objetivo, ela alcança um alvo, e o nosso alvo, o nosso objetivo como igreja, é que este mundo, que esta cidade, que esse país, ele seja transformado pelo poder do Evangelho, e esse poder do Evangelho, ele vai ser levado por mim, ele vai ser levado por você, ele vai ser levado por nós, porque nós temos a certeza de uma coisa: quem está na frente desta causa não é o homem, quem está na frente desta causa é o próprio Deus, é o próprio Senhor, Ele que tem me comissionado, Ele que tem te comissionado para que eu e você levemos essa boa mensagem do Evangelho de Deus. Por isso, irmãos, no verso 10, eu queria inverter. O verso 10, capítulo 10, verso 15, o apóstolo Paulo, ele traz uma narrativa daquilo que ele aprendeu, ou que ele leu do profeta Isaías, capítulo 52, verso 7. O texto de Isaías 52, verso 7 vai dizer: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: que teu Deus reina. O verso de número 15, que agora Paulo escreve,
verso 15 ele traz esse escrito de Isaías, mas o começo do verso 15 vai dizer como pregarão se não foram enviados. O verso do capítulo 52, 7 de Isaías, ele começa a dizer daqueles que se dispõem a sair da inércia, a tomar uma decisão, e o resultado dessa decisão é que aqueles que caminham sobre os montes para anunciar a boa nova. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, no capítulo 4 de Mateus, ele vai anunciar, a dizer sobre um povo que estava no vale de sombra de morte, mas que a partir de agora, as boas novas, a luz chegou sobre aquele lugar. O que Isaías está dizendo, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que é um privilégio para aqueles que colocam os seus pés por uma causa, que saem, que se movimentam para anunciar, para proclamar, para dizer àqueles que estão perdidos, para aqueles que estão vivendo a escuridão desse mundo vil e tenebroso, que há uma novidade, que há uma boa notícia, e a boa notícia é que tem salvação em Jesus. A boa notícia é que eu e você fomos comissionados para dizer àqueles que estão perdidos que ainda há esperança, para aqueles que estão desesperançados neste mundo tenebroso e pecaminoso. Mas para isso nós precisamos sair da inércia e começar a caminhar pregando as boas novas de salvação, queridos irmãos. Sabe por quê? Porque essa boa nova de salvação, ela traz paz. Nós vivemos um tempo onde as notícias são de guerras. A esperança daqueles que confiam em Jesus é uma única certeza: é que se eles morreram por aquilo que um dia eles ouviram, eles sabem para onde vão. Quando nós olhamos as últimas notícias que a mídia tem anunciado, nós vemos irmãos cristãos morrendo na Síria. Há quem diga que aproximadamente 1000 irmãos morreram porque não negaram a Jesus. Porque um dia alguém se dispôs a ir à Síria e dizer a eles que, independente do que aconteça, se eles morrerem em Jesus, eles estarão salvos. E isso precisa trazer paz ao nosso coração. Indiretamente, talvez nós não recebemos ou não temos uma ofensiva de violência sobre a igreja, mas se isso amanhã aconteça, o que precisa ou que traz paz ao nosso coração é a certeza que a boa nova do Evangelho
E isso parte de nós, isso parte de mim, isso parte de você, isso parte daquilo que nós estamos ouvindo sobre os lábios do pastor. Traga mais um, leva essa mensagem mais um, leve ao vizinho, leve ao companheiro de trabalho, leve aquele que está lá fora, leve ao mendigo que está lá fora, leve aquele que está travestido com pensamentos que não são oriundos de Deus, mas leve essa mensagem, anuncie essa mensagem, fale desta mensagem, anuncie essa boa nova, porque é a salvação em Deus para essas pessoas, como um dia essa salvação chegou a mim. Um dia essa salvação, ela chegou a mim, porque um companheiro de trabalho chegou e falou de Jesus para mim. E eu nunca esqueço o texto que ele pregava incessantemente. O texto onde Natanael fala: pode vir alguma coisa de, oh meu Deus, me fugiu, Nazaré, vem de ver. E no dia que eu tomei a decisão de ir ver, eu fui alcançado pelo poder das boas novas de Jesus. A ação de um missionário é levar, é dizer àqueles que não conhecem o Cristo, que não conhecem a salvação: venha e venha ver o que Deus pode fazer. Eu tenho a certeza que você pode dizer àquele que está lá fora: olha o que Deus fez na minha vida, olha o que o Senhor transformou na minha vida, mas foi porque um dia alguém se dispôs a pregar esta mensagem, alguém que se dispôs a sair da inércia, de sair de um momento de comodismo e dizer para ele: hoje eu saio desta posição, hoje eu anuncio Jesus, hoje eu ganho a minha família para o reino, hoje eu ganho meu amigo para Jesus. Esta é a vocação que o Senhor está esperando de cada um de nós nesses últimos dias. O texto da nossa conferência missionária, como eu bem disse, ou o tema é a resposta da igreja ao clamor das nações. Em cima desse texto, ou desse tema, eu coloquei: qual é a nossa resposta hoje, diante de Deus, para as nações que estão clamando? Qual é a nossa resposta para Deus, para aqueles que estão clamando? Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? O que podemos apresentar ao Senhor hoje? O que podemos apresentar ao Senhor agora? Estamos levando a preciosa semente, estamos anunciando esta salvação de Deus. Só que agora, se entendemos que estamos caminhando, que temos as boas novas, por que aqueles que estão aí fora então não estão invocando o nome do Senhor? Agora o verso 14, o apóstolo Paulo, ele traz a lembrança, a sua missão. Ele traz a lembrança dos santos que o antecedeu. Ele traz a lembrança sobre aqueles que foram enviados por Deus a pregar a boa nova. Agora é o momento que talvez nós paramos e refletimos
A segunda pergunta do apóstolo Paulo é: como crerão naquele que não ouvirão? Como o mesmo apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele chega em Atenas, e ele chega no Areópago, você conhece o texto, ele vai encontrar um altar ao Deus desconhecido, e é naquele altar que aqueles homens letrados, filósofos, doutores do conhecimento e do pensamento grego, um dia ouviram, porque um homem se dispôs a ir a Atenas, o lugar do paganismo, das divindades, o lugar do panteão ateniense pelo qual eles se orgulhavam dos seus deuses. Mas um dia aqueles homens tiveram que ouvir desse mesmo apóstolo que escreveu aos Romanos que há um Deus acima de todos os deuses gregos, um Deus que está acima de Zeus, um Deus que está acima de Hércules, um Deus que está acima de Diana, um Deus que está acima de todos os deuses, e esse Deus é o Deus da igreja, é o Deus que te comissionou, é o Deus que me comissionou para levar essas pessoas aí fora a ouvir que esse Deus continua vivo e vive no meio da sua igreja. A terceira pergunta de Paulo é dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Talvez o nosso maior dilema desse tempo, talvez dessa geração, é acharmos que nós só pregamos na igreja, é de achar que nós só temos a oportunidade de anunciar quando nós estamos no culto. Não. Você não precisa ser um exegeta, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário. O que eu e você precisamos para levar aquelas pessoas a ouvirem a pregação é entender que eu sou servo, que eu fui escolhido, que eu fui chamado, que eu fui capacitado para levar essa mensagem. Então eu e você temos mais do que uma obrigação, nós temos um dever de pregar em tempo e fora de tempo, de pregar na escola, no trabalho, pregar na rua, esse Deus que um dia mudou a sua vida. E essas pessoas, quando ouvem essa pregação, eles sabem que verdadeiramente somente a obra de Deus para mudar quem um dia você foi e quem um dia você é hoje na presença de Deus. E aí, irmãos, o verso 15 do apóstolo Paulo vai dizer: e como pregarão se não foram enviados? E talvez é outro questionamento que talvez o pastor viva, que parece que talvez, será que nós somos missionários só quando somos enviados pela igreja? Às vezes na verdade nós precisamos entender é que uma vez que nós colocamos a mão no arado, uma vez que nós entendemos que nós somos servos do Senhor, nós não precisamos esperar talvez por uma chamada do pastor para levar a mensagem. O que nós precisamos talvez é, como o irmão Danton aqui falou,
é entender o que arde no nosso coração e vamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma é que, mesmo em meio a tudo aquilo que eles estavam vivenciando, eles precisavam pregar, eles precisavam anunciar, eles precisavam dizer sobre Jesus. O que nós estamos falando como missionários, o que nós estamos fazendo como missionários, o que nós estamos fazendo, talvez, podemos usar essa nomenclatura apóstolos, aqueles que são enviados. O que nós estamos fazendo nas ruas, o que nós estamos fazendo na praça, o que nós estamos fazendo quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Estamos nos retraindo, estamos dando um passo atrás ou estamos avançando, porque não é a igreja que vai recuar, quem precisa recuar é o inferno. Nós precisamos tirar as almas que estão perdidas lá no inferno e trazer para a esplendorosa luz do Evangelho de Jesus, queridos irmãos. O que me chama a atenção é que o ardor de um missionário talvez é algo que talvez somente quem é servo entende. Eu imagino quando Deus, em Atos capítulo 9, verso 16, ele dá uma visão a Paulo para atravessar a Macedônia, quando um homem clamava por ajuda. A sensibilidade espiritual de um missionário, ela faz toda a diferença naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Talvez nós não estamos tendo uma visão de Deus espiritual, mas às vezes do nosso lado há um amigo, há um familiar, há um conhecido que está pedindo por ajuda. E aí agora é comigo, agora é com você. Agora é Deus nos dando a oportunidade. Anuncia, fala, proclama. Eu tenho obra, eu tenho salvação, eu tenho transformação, eu tenho mudança de vida, eu tenho regeneração, eu tenho nova vida, eu tenho mudança de vida, eu tenho paz, eu tenho longa vida.